Ó, vai começar um jogo aqui, nós vamos ficar de zóio nesse rapaz aqui, ó. Hoje nós vamos marcar ele. Ele está muito apertado. Ô pastor, o que tá acontecendo? Ele encolheu. A Esther lavou ele. Encolheu. O pessoal acha que o Gu é modelo, mas dá uma olhada aqui. Não é modelo. Não é dessa camiseta. Tô puxando aqui pra ver se dá uma segurada. Diferenciado, rapaz. Esse é Olha, diferenciado. olha, a Esther colocou um comfort diferente, ficou Foi apertadinho. o Comfort, o verdadeiro Comfort a Mas eu sou vácuo. muito grato ao Alessandro, foi ele que me revelou pra esse Ah, campeonato. pastor, você é demais. Aqui é Nós parceria. fomos campeão na primeira Junto. vez. A honra aqui, ó. Esses amassantes importados. Fala, a Esther fica usando, é isso que dá, ó. A Esther fica usando esses amaciantes aí, olha lá, ó. Ah, o picole, ó. Valeu. O que ele falou? Ele falou que a camiseta dele só não tá mais apertadinha que a sua. Rapaz, olha aqui é slim. Ó, Slim. Ó. Pastor, o povo tá comentando que você tá correndo só nessa parte mais escura do campo aqui, ó. Um pouco mais fácil. Ah, tá. Tá certo, pastor. Isso quer dizer que é experiência. Brasil! Palavra nessa tarde, eu creio que o Senhor colocou algo no meu coração. E se eu fosse colocar um tema, eu colocaria o preço do discipulado. O quanto nós precisamos pagar, o quanto significa para nós seguirmos Jesus. Porque muitas vezes está sendo pregado para algumas pessoas um evangelho que é muito fácil, que é só você vir para Jesus e os seus problemas vão embora e você não precisa fazer nada em troca. E a gente confunde algumas coisas porque na verdade nós aprendemos também de acordo com a palavra de Deus que a salvação é pela graça e graça é de graça, ninguém paga nada para isso. Ninguém precisa fazer nada para receber essa salvação e essa presença de Deus na nossa vida. Isso é fato. Porém, a palavra de Deus nos ensina que a partir da hora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem algo que precisa ser feito. E eu quero ler dois textos aqui. E o primeiro, o subtítulo desse texto que eu vou ler, ele já diz assim: quão difícil é seguir Jesus. Vou falar mais uma vez. O subtítulo está dizendo: como que é difícil seguir Jesus. Talvez muitos aqui nunca tinham ouvido isso, que às vezes só ouve aquela questão, é muito fácil, é só entregar. Então ouve só o que fala esse texto. Quando andavam pelo caminho, o homem disse, falando para Jesus: eu te seguirei aonde fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Aí Jesus fala para outro assim: siga-me. Aí o homem respondeu: Senhor, primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Aí Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aí outro disse para Jesus: eu vou seguir-te, Jesus, mas primeiro deixa eu voltar para despedir da minha família. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mais uma vez, o subtítulo fala assim: como é difícil seguir Jesus. E aqui são exemplos de pessoas que estão falando: Senhor, eu vou largar tudo e vou te seguir. E aí as palavras de Jesus é mais ou menos assim: será que vai fazer isso mesmo? Jesus está mais ou menos dizendo assim para eles: será que vocês estão dispostos de verdade a largar tudo para poder me seguir? A deixar para trás as vontades da sua carne para me seguir? A dar prioridade a mim do que a sua própria família? Porque aqui um dos exemplos fala de sepultar o próprio pai, outro fala de despedir da família, e Jesus fala: não, primeiro me segue. Como é difícil tomar a decisão de seguir a Jesus.
Eu vou chegar num ponto aqui, já vou adiantar para vocês. A aplicação que eu quero fazer hoje é: será que aqui no futebol nós estamos deixando a nossa carne de lado para seguir a Jesus? Como é difícil no futebol deixar de lado algumas práticas que nós temos, alguns palavreados que nós temos, algumas atitudes que nós temos para poder seguir a Jesus. Quão difícil é seguir a Jesus? Será que eu estou mudando talvez a ideia de muitas pessoas que estavam pensando que era tão fácil assim? Ah não, é só eu falar que entreguei minha vida para Jesus e eu posso continuar minhas práticas, posso continuar fazendo tudo que eu sempre fiz e está tudo certo, está tudo normal. É de graça, mas Jesus fala assim: você precisa renunciar a alguma coisa para poder mostrar de verdade o quanto você diz que me segue. Você precisa mostrar de alguma forma com as suas atitudes o quanto você está dizendo que vai me seguir de verdade até o fim. Eu quero ler agora o segundo texto, Lucas também, mas agora capítulo 14. E a partir do 25, aqui ele está contando uma parábola do banquete, e depois ele fala, olha o subtítulo aqui de novo: o preço do discipulado, que é o tema aqui de hoje. Aí diz assim: uma grande multidão acompanhava Jesus, e ele voltou para ela e disse: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que palavra forte do próprio Jesus. Ele está falando: se você está amando mais a tudo isso, ou a sua própria vida, os seus próprios desejos, aquilo que você acha certo, se você está amando isso mais do que a Jesus, você não está apto para ser discípulo de Jesus. Aí ele fala assim: qual de vocês que quer construir uma torre, primeiro não senta, calcula, vê se tem dinheiro para completar, se não tem para fazer o alicerce, não é capaz de terminar? As pessoas vão tirar o sarro e vai falar: isso aqui começou uma obra e não acabou. E ele fala: qual que é o rei que pretende sair a uma guerra? Ele não calcula primeiro se as pessoas que ele tem é maior do que o adversário, para ele aí sim sair à guerra. E aí então ele envia uma delegação, e aí ele declara: não, vamos ou não para a guerra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando ele dá esse exemplo de calcular uma construção ou calcular o ir a uma guerra, ele está dizendo assim: se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, coloca na ponta do lápis, vê o que você vai precisar largar, e se você estiver disposto a largar, aí você vem e seja meu discípulo. Mas ele está dizendo: se você colocar na ponta do lápis, se você falar que você não é capaz de acabar essa construção até o final, de ir à guerra até o final, se você não é capaz de largar os seus desejos, a sua carne, a sua cobiça, os seus olhos, a sua vontade nas drogas, nas bebidas, nas mulheres, se você não for capaz de largar isso, ele está dizendo: você não pode ser meu discípulo. Esses textos aqui, queridos, está dizendo que para seguir Jesus tem um preço a se pagar, sim. É de graça, ele está dando de graça para você a salvação. Só que a partir da hora que você aceitar seguir a Jesus, você vai precisar renunciar a algumas coisas. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. Isso se chama preço do discipulado. Isso é Deus dizendo: se você quer me seguir, largue algumas coisas que você precisa largar, e aí você vem e seja meu discípulo. A aplicação que eu quero fazer aqui é muito simples. Talvez aqui no futebol é o lugar onde mais vai ser provada a sua carne. É o lugar onde você mais vai ter que mostrar para as pessoas o quanto você é de fato discípulo de Jesus. O quanto você de fato está deixando a sua carne de lado, está deixando os seus desejos de lado, o seu palavreado de lado, para poder de fato seguir a Jesus. Para poder de fato mostrar com as suas atitudes que você é um discípulo de Jesus. Coloca na ponta do lápis, calcula o preço do discipulado. E essa palavra não é para você desanimar e falar: ah, então eu estou fora. Não, é para você colocar na ponta do lápis, dobrar o seu joelho diante do Senhor e tomar uma decisão que é para o resto da sua vida, de seguir a Jesus até o fim.
Mas para isso, precisa pagar um preço. Sabe o que a palavra nos mostra? Aonde o próprio Deus ficou irado? Porque eu estou sendo claro aqui, eu estou falando de pessoas que se iram aqui no jogo, que não conseguem segurar a onda, não conseguem segurar a sua língua, não conseguem segurar as suas atitudes. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Que Deus já se irou? Deus se ira, se ira. Eu vou mostrar para você na Bíblia aonde que Deus se ira. 3 situações. Primeira vez que eu mostro para você que Jesus se irou foi pelo zelo pelo templo. Ele chega e aquelas pessoas estavam ali dentro do templo, comprando e vendendo. E por conta do zelo, Deus fala assim: essa casa é de oração e adoração, não é de compra e venda. Ele sai quebrando tudo. Muitos devem conhecer essa passagem. Jesus se irou. Então, primeira coisa que eu te digo, se é pelo zelo do templo, você pode se irar. No futebol, não. Se é pelo zelo da casa de Deus, você pode ficar bravinho, porque você vai estar defendendo a causa de Cristo. Segundo lugar, na Bíblia mostra onde Jesus e Deus se ira, é na parábola do banquete, quando ele fala assim: olha, eu quero ver a minha casa cheia. Aí eles vão chamando as pessoas para o banquete, e tem uns que recusam, tem uns que não aceitam o convite de vir para o banquete com Jesus. Aí sabe o que a palavra fala? Que Deus se ira, ele fica bravo, ele fala: vai de novo, vai, pega os mendigos, pega os aleijados, pega aqueles que querem, mas eu quero ver a minha casa cheia. Fala que Deus se ira. Então sabe a segunda oportunidade que você pode ficar bravo? Quando você vê a igreja vazia, aí você pode ficar bravo. Quando você vê a casa de Deus vazia, aí você vai se irar e você vai ao mundo chamar quem quiser para ver a casa de Deus cheia. Essa é a segunda oportunidade que você tem o direito de ficar bravo. Vocês estão me entendendo até aqui? Em terceiro lugar, a palavra de Deus fala que Deus se ira com relação ao divórcio. A palavra de Deus fala assim, que com relação ao divórcio, Deus se ira. Então, meu irmão, se você está olhando pelo templo, pelo zelo do templo, da adoração ao Senhor, ou se você está olhando para ver a casa de Deus cheia, ou se você está batalhando contra um divórcio, esses são motivos que você pode até ficar bravo. Agora, aqui no futebol, não. Aleluia. Aqui no futebol é a sua carne falando acima de todas as coisas. Aqui no futebol é você deixando passar por cima o seu ego, os seus desejos e a sua carne. Se você quer ser um homem de Deus, um homem corajoso de verdade, você precisa demonstrar aqui. Talvez para você a maior prova é justamente aqui no campo, onde você precisa demonstrar de fato se você vai pagar o preço desse discipulado e ser um seguidor fiel de Jesus Cristo. Os homens de coragem que querem ser discípulos de Jesus, pode se ajoelhar aqui que eu quero orar por você em nome de Jesus. A força e todo o poder sobre o mais alto e sublime trono tu estás. Não há outro, não há outro. Tu és o nosso Deus, digno de receber a glória, a honra, a força e todo o poder sobre o mais alto e sublime trono tu estás. Não há outro, não há outro. Tu és o nosso Deus, digno de receber a glória, a honra, a força e todo o poder sobre o mais alto e sublime
Aí, Flavinho, vocês deitou, mas você tem que dar uma moralzinha pro pastor, viu? Aqui, ó. Excelente. Que passe foi Que passe esse? foi aquele. Tá aprendendo muito. Tá aprendendo muito. Mas teve que ter a completude aí do irmão. Meio gol, meio gol dele. Foi, nada. Só foi empurrar, pô. Né? Fácil. Mais difícil foi ele. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Como vocês viram aí, o pastor tirou onda com nós, né? Então, vou acabar o vídeo por aí. Pedir pra vocês aí se inscrever no canal. Deixar seu like, compartilhar aí, beleza? Fique com Deus.